dar continuidade à nossa lição da revista As Promessas de Deus. Hoje estamos dando essa semana a lição número 3, que é a promessa de Deus para a igreja. Vamos para a segunda parte dessa lição, que é o tópico 2, as promessas de Deus para a igreja. Vamos, antes de mais nada, fazer a nossa oração inicial e já, a partir de agora, já agradeço a todos que estão entrando, assistindo e ainda vão assistir nas redes sociais. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Oremos para que Deus nos oriente a ouvir a sua voz através de mim e que não só vocês, mas eu também venha aprender cada vez mais. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos. Toma a vida de cada um que vai estar aqui nessa live e vai ver na rede social esse estudo. Que o Senhor, meu Pai, toma conta da nossa vida e abra o nosso entendimento para aprender de Ti mais um pouco do Seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. A lição é a parte 2, a promessa de Deus para a igreja. O 1.1 vai dizer, a promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do seu corpo, do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Então, o que acontece aqui? Quando o Senhor Jesus, ele passa as orientações para os discípulos aqui, eles estão, tanto Mateus como Marcos, relatando que o plano, a promessa de vida eterna é a promessa de salvação. E só vai alcançar essa promessa aqueles que estão alicerçados na palavra do Senhor, aqueles que acreditam que Jesus é o Filho verdadeiro do nosso Deus, é o Filho de Deus. Muitos, infelizmente, no tempo que ele andou aqui na terra e nos dias de hoje, não acreditam que ele é o Filho de Deus. Mas nós que já acreditamos, vimos e temos prova de tudo aquilo que ele nos fala, ele nos falou lá atrás, falou para aquelas pessoas e hoje é ouvido por nós através da palavra daqueles homens que escreveram e deixaram a sua vida como exemplo para nós. Quando Paulo, Marcos, Mateus, todos aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, deixam um testemunho de vida de quem Jesus é para nós. Então vocês olham que quando a gente acredita que o Senhor Jesus é o único verdadeiro Salvador da nossa vida, nós vamos receber a promessa que Jesus deixou para nós, a promessa de vida eterna, a promessa de salvação. Porque todos nós que acreditamos e cremos neles, seremos salvos e faremos parte do corpo dele. Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Então, quando nós acreditamos e aceitamos que Jesus é o nosso único Salvador, nós fazemos parte do corpo de Cristo e a partir desse momento vamos fazer o que ele falou para Pedro. Pedro, hoje tu serás um pescador de homens, um pescador de almas. Então hoje o nosso objetivo é pescar almas para o reino dos céus. Então, enquanto tirar almas que estão perdidas na mão do inimigo. É dessa forma que nós vamos fazer. E como nós fazemos isso? É em oração, é em palavra, é estudando, reconhecendo todos os dias, procurando aprender cada vez mais. É aqui que eu falo, é a escola bíblica que nos ensina tudo aquilo que Jesus quer que a gente faça a sua obra. Ele mesmo falou que nós faríamos obras maiores que a dele. Ah, então eu sou melhor do que Jesus. Não, não é isso. Porque quando Jesus fala que faríamos obras maiores que a deles, é que nós teríamos mais tempo de fazer a obra do que ele teve. Ele teve aqui na terra praticamente 3 anos e meio, quando a gente começa a ver ele evangelizar, ele começa o seu ministério, apesar que lá atrás, quando a gente passa por aquela passagem, que a gente vê
que José e Maria esqueceram ele dentro do templo, quando eles voltam, Jesus já está ali falando. Já está falando das Escrituras. Então, para mim, o ministério de Jesus já começou ali. Entende? Só que ele começa assim, como falando, com os 3 anos e meio, aí ele começa a expandir. Ele sai de dentro do templo para expandir para quem está fora. Quando criança, ele fala com quem está dentro. Ele fala para aqueles que estão ali dentro. Olha, vocês estão esquecendo da palavra do Senhor, estão esquecendo quem realmente é Deus. Ali é a primeira vez que ele faz, ele está dando aquela orientação para aqueles que já acreditam no Senhor. Quando ele chega com a sua idade adulta, ele vai espalhar o evangelho. Para mim foi isso. Ele já começou desde criança lá dentro do templo, porque ele leu a Escritura, todos se maravilhavam com o que ele falava, todos se maravilhavam com o que ele dizia. E é dessa forma que tem que ser através de nós. Todos têm que se maravilhar quando falamos do amor de Deus para a igreja. O ponto 2 dessa lição, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumento vivo em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, Atos 1, do 5 ao 8. Foi experimentada naquele tempo, Atos 10, 44, 46 e 19, 6. E ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente pela vida de milhares de servos de Deus, que experimentam o batismo do Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus. Com fé e ousadia, o mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza no dia de hoje. O que acontece? Esse poder que nós recebemos do alto é aquele poder que através de nós, quando nós usamos a ousadia, vai ter milagres acontecendo. Tá certo que hoje em dia, às vezes parece ser diferente. A gente fala assim, por que com os apóstolos? Que falam que até a sombra de Pedro curava. Que nós sabemos que, na verdade, não é a sombra de Pedro que curava, e sim a ação do Espírito Santo. Mas a sombra, quando falo a sombra de Pedro, quer dizer que às vezes Pedro, onde ele passava, até mesmo sem abrir a boca, a cura, o milagre acontecia. Sim, mas por que hoje os milagres não têm acontecido muito nos dias de hoje? Isso é que nós pensamos. Quando nós vamos analisar, o que falta? Falta 2 coisas. Uma, é as pessoas contarem os milagres que Deus fez na sua vida. Eu sou um milagre. Eu não canso de dizer. Com 2 anos de idade, eu comi uma cartela de diazepam. E onde muitos achavam que eu poderia ter sequelas ou morrer, hoje eu estou aqui. Olha o milagre aqui. Quantos milagres Deus já fez na minha vida? Deus já encheu um botijão de gás que durou mais 3 meses na minha casa. Ah, não, você deve ter visto, achar que estava vazio e não estava. Não, durou 3 meses. Eu já tinha usado 3 meses, acabou e mais 3 meses foi acrescentado dentro daquele bujão. Foi quem que fez? Fui eu? Não, foi Deus. Foi Deus que fez. Os milagres hoje, muitas das vezes, podem não estar acontecendo por 2 motivos. Uma, que as pessoas não estão acreditando mais. Porque existem pessoas charlatãs e aí as pessoas estão naquela desconfiança. Será que isso realmente acontece ou não? E outra, lembra como Jesus falava? Jesus chegava para um cego e falava, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta boba. Se ele é cego, o que ele quer? Ele quer ser curado. Não, nem sempre. Nem sempre. Sabe por quê? Por que Jesus fazia essa pergunta? Foi uma resposta que Deus me deu porque uma irmã pregou falando sobre isso. E Deus falou o seguinte, sabe por quê? Porque naquela época meu filho falava assim, o que queres que eu te faça? Eu quero ser são, eu quero ser curado, eu quero ver. Mas existe, a palavra até não resiste. Mas quantas pessoas deveriam ter falado assim, eu quero uma casa, eu quero comida, eu quero isso, e não pedir aquilo que realmente era para ser pedido. Tiago mesmo fala, não recebe o que você pede porque pedes mal, pedes errado, você pede aquilo que você não necessita.
Entendeu? O porquê que era aquilo. Aquelas pessoas que estavam enfermas, quantas pessoas estavam enfermas e não foram curadas? Porque não foram buscar a cura em quem tinha que ser buscado. Não foram buscar a cura no Senhor. Então, aquelas pessoas que não foram, que estavam enfermas, continuaram enfermas, o que na verdade elas queriam? Elas queriam ser sustentadas pela sociedade sem precisar fazer de nada. Sim, existem muitas pessoas assim. E não é diferente dos dias de hoje. Tem muitas pessoas, eu sei que eu posso ser até criticado com o que eu vou falar agora. Tem muitas pessoas hoje que se alguém chegar para ela e querer trazer a cura para ela, ela vai preferir continuar da mesma forma que ela está. Sabe por quê? Porque ela ganha. Se ela ficar daquela forma, ela vai ganhar. Eu já trabalhei com uma pessoa que ela disse que como ela recebia a Bolsa Família de todos os filhos que ela trabalhava, era o valor que ela recebia no trabalho. Ela não precisava trabalhar. Para que ela ia se esforçar a trabalhar se ela já recebia ficando dentro de casa? Tá vendo o que acontece? Então era por isso que Jesus falava: o que queres que eu te faça? Os milagres não têm acontecido muitas das vezes hoje, não é culpa do orador, não é culpa do pregador, não é culpa do pastor, muitas das vezes é culpa daqueles que não acreditam e preferem continuar da mesma forma que está. Parte 3. A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, e veremos face a face, e o conheceremos como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa! Então a promessa que Deus nos faz, que Jesus deixou para nós, é que um dia, quando ele nos arrebatar, estaremos num corpo glorificado, não mais nesse corpo que a terra há de comer, mas sim num corpo que andaremos e reinaremos junto com o Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus, ele nos promete que se andarmos sempre no seu caminho, retamente e fiel, nós vamos, quando ele voltar, teremos um corpo glorificado como o dele. Então, que a gente venha venha guiar pela presença do Senhor, que a gente permita que o Senhor seja o nosso guia, que a gente respeite o Espírito Santo, que é aquele que está nos orientando o caminho que devemos andar, que a gente venha ouvir a sua voz e tomar o passo, a direção que o Espírito Santo nos guiar. Permita que o Espírito Santo guie os seus caminhos todos os dias. Amém? Que aí vocês vão receber, quando Jesus voltar e for arrebatado, o corpo glorificado que Jesus nos prometeu. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte da lição. Amanhã eu trarei a terceira e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Oremos para terminar essa aula. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a vida de cada um, que a gente medite na Tua palavra e que o Senhor Jesus venha estar sempre conosco. Toma a nossa vida, que o Espírito Santo seja nosso guia e aquele que nos oriente o caminho que devemos tomar. Obrigado por tudo, que o Senhor continue nos abençoando e nos orientando, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um e nos dê um